Deixa eu ver aqui no chat aqui, se alguém colocar um sim aqui, talvez fique mais fácil aqui. As pessoas não aparecer muito. Ok, tá vendo aqui. Joia, um joinha aí, né? Tá bom. Ficou mudo. Agora voltou bem? É? Sim. Então tá joia, então. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Eu vou fazer primeiramente, né, agradecer. É um prazer estar aqui com vocês aqui, né, essa segunda-feira, ter esse grupo aqui tão expressivo, né? E essa oportunidade da gente poder conversar. Talvez a gente faça até em duas etapas, né? Essa etapa aqui e da semana que vem também, complemento. Mas eu vou trazer aqui para vocês um estudo de caso, para que fique mais fácil. Depois eu consegui aqui também fazer um painel, que é um dashboard, vou deixar aqui com vocês, certo? Para ficar aqui mais fácil, ficar mais interativo. Depois a gente faz também no próprio Excel, tá? São várias formas aqui da gente poder fazer aqui. Então, vou compartilhar aqui uma tela aqui com vocês, que é a minha segunda tela aqui. E aí, só confirmar se vocês estão realmente vendo aqui. Alguém pode dar um ok, está tudo, está aparecendo ok aqui da Sofia. Ok, Sofia? Então, olha, a gente está vendo aqui sobre essa parte de um financiamento, né, para uma infraestrutura da busca até o retorno, nessa etapa 4 aqui do plano de negócio. Então, quando uma empresa ela vai atingir essa maturidade, né, o crescimento acelerado, surgem algumas perguntas, né? Vale a pena pegar um empréstimo para crescer? As pessoas ficam com muito medo, né, com muito receio da questão de ter uma dívida, mas às vezes uma dívida é boa. Se você tem um cartão de crédito, né? Você tem um crédito, você tem uma dívida, certo? Você tem uma dívida. Espero que essa dívida esteja bem controlada. Se você estiver pagando em dia, essa dívida não tem problema, né? Hoje mesmo, pessoalmente, né, fiz uma compra, o mesmo preço à vista, poderia ser dividido. Eu tinha o dinheiro para poder pagar à vista, mas é, se era sem juros, né, e eu consigo administrar, controlar isso, o melhor seria dividir pela questão do montante, certo? Então, a questão é, vale a pena pegar um empréstimo para crescer? Aonde que a gente pode buscar? Como saber se vai se pagar esse empréstimo, né? Então, a gente vai responder com algumas perguntas aqui. Nessa primeira parte aqui, a gente tem essa agenda, que é onde buscar esse empréstimo, né? Calcular o retorno, que é basicamente, hoje nós vamos ver aqui payback, VPL e a TIR, né? VPL é valor presente líquido, a TIR, a taxa interna de retorno, projetar um fluxo de caixa, porque a gente precisa não saber não somente o que a gente vai pagar, mas se vai entrar dinheiro para isso, né? Poderíamos contar aqui como se fosse o nosso, por exemplo, o salário, certo? Se a gente tivesse, nós vamos ter, o salário vai entrar para eu pagar meu cartão de crédito, né? E a questão da decisão final, né? Algumas perguntas que todo o investidor e o credor faz, né? E como que a gente pode respondê-las, ok? Vou trazer aqui um estudo de casa, a padaria, né? A Pá de Sabor, né? Então, a gente vai ver ali, tem uma senhora ali, né? A dona Regina ali, proprietária da Pá de Sabor, uma padaria artesanal aqui de Belo Horizonte. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Não, é só a Isadora aqui. Eu só ativar o mudo aqui, Isadora. Joia. Obrigado. Então, aqui para a gente
ter um caso que a gente possa ilustrar, né, sobre esse dilema aí de vários pequenos empreendedores, né? Então, a empresa está aqui, ó, padaria artesanal, Belo Horizonte, faturamento mensal 80 mil, né, por mês, um negócio sólido, cliente fiel, operação estável, né, uma oportunidade. Ela tem recebido novos contratos de fornecimento para a empresa e vai exigir essa ampliação da cozinha. E aí sim, ela vai ter que comprar 2 fornos industriais, né? Isso aí vai dar um salto de capacidade aí significativo, certo? E o desafio é o investimento necessário que vai ser de R$ 120 mil, né? Então, a dona Regina, né, ela não tem esse capital disponível em caixa e ela precisa decidir, né, tomar um empréstimo, em qual banco e em qual prazo. Alguém poderia falar, mas ela fatura ali 80 mil, 120 mil, e em 45 dias, né, um mês e meio, ela paga isso. Bom, não é bem isso, né? Uma coisa é faturamento, outra coisa é a questão quanto que ela tem de lucro, e tem mais, né? Quando a gente vai fazer um projeto, é se o próprio projeto, né, que é comprar esse material, se ele se paga ou não, certo? Se ele se paga ali ou não, tá? Alguns locais aqui, é uma parte mais teórica, mas eu vou ser assim, bem objetivo, né? Onde que a gente pode buscar empréstimo, né? Não tem uma fonte única só de crédito. Essa escolha depende desses 3 fatores, né? O porte da empresa, a finalidade do investimento, localização geográfica, né? Por exemplo, se estiver no norte de Minas, né? Ou no nordeste do país, o norte de Minas ali o Banco do Nordeste, certo? Ele ah, atua ali também com a questão de financiamento. Então, até a parte geográfica, né, de onde vai se colocar, por exemplo, em Montes Claros, a gente tem algumas empresas, né, como a Novo Nordisk, né, que tem alguns benefícios, né, para colocar ali a sua planta industrial, certo? Então, algumas fontes públicas aí, por exemplo, BNDES, Banco do Nordeste, né? A gente tem algumas agências estaduais aqui de fomento, né? A gente pode ter, por exemplo, o BDMG, certo? Então, são alguns bancos que a gente pode conseguir. O Banco do Nordeste tem o FNE, né, o Proinfra, voltado mais para a região Nordeste, cobre ali obras, máquinas, veículos, cobre capital de giro, né, com uma carência até de 4 anos, ok? E o prazo total de até 12 anos, né? Mas deixa eu colocar aqui uma coisa, né, para fazer empréstimo para capital de giro já é uma certa complicação, certo? Já é um, vamos dizer assim, um erro ali, né? Temos aqui a questão dos bancos comerciais, né? Bem conhecidos bancões aí, né? Itaú, Bradesco, Santander, nem coloquei aqui, né? Caixa, o Banco do Brasil, mas também temos a questão de fintechs aqui de crédito, cooperativas de crédito, Cicobi, Sicredi, né? Então, para pequenas empresas como essa padaria, as fontes públicas elas costumam ser, né, a escolha mais vantajosa. Porém, o que acontece? Exige mais documento, precisa talvez aí da ajuda de um bom contador, né, uma pessoa que possa ali auxiliar, precisa de paciência no processo, às vezes idas e vindas, né? E também a gente tem o Sebrae, que é do Sistema S, né, que pode dar algumas orientações gratuitas para ajudar o empreendedor a encontrar a linha mais adequada ali para o seu perfil, né? Talvez a dona Regina aqui, né, por ser uma micro e pequena empresa, ela pode até acessar o BNDES, né, via banco credenciado, uma operação ali indireta, né?
buscar o Sebrae, né, para ter essa orientação. Então, isso aqui é só para a gente ter uma visão aqui, né? Então, está aqui, ó, BNDES, BNB, agências estaduais, né? BMG. Então, vamos passar aqui para frente para a gente irmos para mão na massa aqui, certo? A gente poder fazer. Só colocando aqui que os bancos comerciais, eles têm uma liberação, né, mais ágil, certo? Mas a desvantagem que a gente tem é a questão das taxas, né? Elas geralmente são mais altas que as fontes públicas, né? Especialmente para empresas sem esse histórico de fazer esse tipo de pedido de financiamento e que já está pagando, né? É interessante, né? A pessoa que já fez vários empréstimos e, logicamente, pagou esses empréstimos, né? Eles têm essa facilidade, pode ser essa facilidade aí de conseguir novos empréstimos, ok? Também tem essas fintechs, né, de crédito empresarial, né? Processo ali 100% digital e as cooperativas, como a gente já falou, tá? Vamos passar agora para uma parte 2 aqui, né? Que é essa questão de calcular o retorno esperado. Então, antes da gente decidir pelo empréstimo, né, a dona Regina ali, ela precisa responder a pergunta mais importante, né? O investimento vai gerar caixa suficiente? Essa aqui é uma boa questão, né? Até quem já leu lá o Pai Rico, Pai Pobre, né? Mesmo sendo aí um livro que a gente coloca muito de escanteio, né? Pode ser um livro muito comercial, mas talvez o maior ensinamento que tem ali é se, na verdade, a gente está comprando um ativo ou se a gente está comprando um passivo, certo? Tem outros ensinamentos, mas eu acho que esse é um dos principais ali. Ela está comprando aqui um forno, certo? Ou melhor, dois fornos. Isso para ela é um ativo, né? Vai trazer ali dinheiro para ela. Isso não é para ela um passivo, né? Então, por exemplo, ela comprar uma prateleira só para decoração, certo? Se isso não for trazer para ela nenhum retorno. Então, na nossa vida, talvez a gente veja isso, né? Se a gente está comprando um carro que talvez até com ele a gente possa ganhar algum dinheiro, ou se a gente está, na verdade, comprando um carro que vai ser um grande passivo para a gente, né? Não só na questão da prestação do carro, mas também o IPVA, a questão do seguro, dentre outras coisas, né? Ninguém está falando que ninguém possa ter um carro para passear, né? Mas isso, quando a gente precisa pegar um empréstimo para isso, aí as coisas mudam, né? Aí tem uma mudança aí. Então, para isso, nós vamos utilizar essas três ferramentas clássicas, né? Bem simples, bem fáceis. Lógico que depois a gente pode, como se diz, né? Complicar aí a elevada à 10ª potência, né? Mas aqui é colocar uma coisa mais simples de análise financeira de projetos, né? Cada uma delas, cada uma vai complementar. Nenhuma dessas ferramentas deve ser utilizada isoladamente, tá? Então, cada uma delas responde a um aspecto dentro da viabilidade do investimento. Então, a gente tem aqui, o primeiro aqui, a questão do payback, né? Quanto tempo de investimento se paga o lucro gerado. O VPL, que é o valor presente líquido. Tudo que, na verdade, a gente fala de matemática financeira ou qualquer parte na área financeira é quanto vale o dinheiro no tempo, certo? Quanto vale o dinheiro no tempo? O tempo, eu vou receber esses valores lá na frente, eu vou pagar isso lá na frente. Mas e se eu trouxer isso a valor presente? Por isso, só para a gente contextualizar, né?
com uma Selic tão alta, né, uma taxa tão alta, há um grande medo das pessoas, né, até de investirem. Por quê? Porque como eu tenho que trazer isso a valor presente, ah, o investimento ele tem que me trazer muito resultado, certo? Ele tem que me trazer resultado, por quê? Porque é como se eu fosse pagar o dinheiro que eu tenho hoje lá na frente. E o que eu vou receber lá na frente? A valor de hoje. E para isso, aqui, ó, o VPL é o projeto Cria ou Destrói Valor, né, considerando o custo do dinheiro no tempo. Então, sempre pense nisso, né? É o dinheiro no tempo. E a TIR, que é a taxa interna de retorno, que é a rentabilidade do projeto, se ela supera o custo do projeto. Veja, é como o projeto em si, esses dois fornos, eles têm que trazer um retorno, uma rentabilidade tão maior que ele mesmo tem que se pagar. É como se alguém fosse comprar um carro, né, usado, um carro zero mesmo para o Uber, para fazer Uber, né, e as corridas elas se pagassem. Ou mesmo se eu fosse alugar o carro, certo? Mas ele tem que, o meu serviço, ele tem que se pagar, certo? Eu tenho que pagar e tirar ali o meu lucro, né? Então, essa regra de ouro, né? Nenhuma dessas ferramentas ela deve ser usada isoladamente, né? Usar essas três para ter uma visão ali mais completa, tomar uma decisão financeira ali mais sólida, ok? Agora, estamos tranquilos aqui com essas definições, podemos continuar? Um joinha aí ou um comentário? Ver aqui como é que estamos aqui. Podemos continuar? Isso aí, uma manifestação aqui da Ana Paola aqui. E a Ângela também. Ah, que bom. O, o chat está funcionando aqui também. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, primeira ferramenta é o payback, certo? A questão do payback. O payback, ele responde a pergunta mais intuitiva, né, de qualquer empreendedor. Em quanto tempo eu recupero o dinheiro que eu investi? Então, é calculado, dividido o investimento inicial pelo lucro líquido adicional, né, gerado pelo projeto. Eu posso fazer isso, né, sem colocar ali os juros compostos e posso colocar ali somente a questão dos valores net, né? Os valores livres ali. Mas vamos pensar aqui, no nosso caso, que ela tem que comprar aqui, fazer um investimento de 120 mil reais, ok? Para poder comprar aí esses dois fornos aí que ela está querendo, tá? O aumento da receita, né? Porque ela decidiu fazer essa compra porque ela está recebendo mais pedidos. Então, ela viu ali com aqueles novos contratos que ela está fechando, talvez ela tá fazendo ali uma coisa de buffet, né? Talvez ela fechou ali um contrato para fornecer lanche para alguma empresa, para alguma escola, ou até mesmo para alguma lanchonete específica, né? Então, ela vai ter um aumento ali de receita, que são os novos contratos. Veja que isso é interessante, é o a mais, certo? Para fazer esse a mais é que ela precisa de investir, porque senão ela poderia continuar onde que ela está. Ela vai ter ali 25 mil reais ao mês. Mas ela vai ter alguns custos adicionais, por exemplo, alguns insumos, né? Matéria-prima, vai gastar mais energia nesses dois fornos, ok? E mais gente para poder trabalhar. Então, ela vai ter que ter ali um ou dois funcionários ali a mais, porque como é que ela vai tomar conta daquilo tudo? Então, é importante colocar isso, porque ela vai ter um aumento de receita, mas isso também vai aumentar a questão dos custos, né? Custos adicionais. O lucro líquido mesmo, que ela vai ter aqui, adicional, é de 15 mil, né? Os 25 mil aqui, menos
os 10 mil. Esses 15 mil é que realmente vão ajudar a pagar o investimento dela ali, né, de 120 mil. Como o lucro aqui adicional é 15 mil por mês, no ano eu multiplico por 12, né, vai ter 180, eu vou ter aqui o payback, que é os 120 mil dividido por 180. Eu vou ter aqui, né, aproximadamente 8 meses, né? Aqui, ó, está a formulazinha do payback, né? O investimento inicial menos o lucro líquido anual, né? 120 por 180, 0,67, aproximadamente 8 meses, né? Então, em menos de um ano, o investimento ele se paga integralmente. Esse é um resultado, né, excelente. A maioria dos analistas considera aceitável qualquer payback abaixo de 2 a 3 anos, né, para a infraestrutura, né? Agora, a limitação, o payback simples, ele não leva em conta, por isso que eu já ressaltei isso aqui anteriormente, né? Ele não leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Por isso que a gente tem que usar a questão do VPL, que é o valor presente líquido, ok? Valor presente líquido aqui. Bom, perguntas? Então, se alguém puder, escreva aqui para mim, assim, ó, tranquilo. Que aí eu gosto quando duas ou três pessoas colocam assim, tranquilo, porque aí eu fico tranquilo do lado de cá, aqui no chat. Só escrever assim, tranquilo. Está tranquilo aí? Podemos continuar aqui? Menos um tranquilo aqui. Ótimo, Ana Paula, aqui, beleza. Beleza, então. Ana Paula, aqui também, Ângela, Melissa. Então, vamos lá, vamos passar aqui agora para a segunda ferramenta, que é a questão do VPL, né? O problema do payback simples é que ele ignora esse princípio fundamental das finanças, né? 15 mil daqui a 3 anos vale menos do que 15 mil hoje, certo? Nós temos a questão da inflação, como eu disse, o valor do dinheiro no tempo, né? Então, a inflação, o custo de oportunidade, eu podia estar investindo isso em outro local, né? Colocando aí tesouro direto, né? Risco zero, poderia estar colocando aí num CRI, num CRA, na LCI, LCA, no Tigrinho, não, no Tigrinho não. Eu poderia estar fazendo aqui um investimento, certo? Então, a inflação, o custo de oportunidade e o risco do negócio, eles fazem com que o dinheiro futuro ele precise ser descontado para ser comparado ao presente. Então, o VPL, né, fala o nome, é valor presente líquido, ele corrige isso, trazendo todos os fluxos de caixa futuros, né, a valor presente, usando a taxa do empréstimo ou o custo do capital, né, como essa taxa aí de desconto, tá? Então, tem essa formulazinha aí do VPL, né, o somatório aí, contando o T igual ao tempo, né, igual a 1, a questão do número de períodos, que é o somatório de todos os períodos, né? O FCT ali é o fluxo de caixa no período. No nosso caso aqui, vai entrar ali o contrato dela, né, líquido para a gente, lembra lá, o contrato é 25, mas eu gasto 10, vai ser ali 15 mil, né, por mês. A taxa de desconto, que é o custo do capital, né, ou a taxa que a gente vai ter aqui do empréstimo, o número de períodos que vão ser analisados e o investimento inicial, certo? Mais o investimento inicial, que é o valor desembolsado no início. Imagina, é o seguinte, é como você está comprando um apartamento, aquele, você deu a entrada, certo? Ou você começa a pagar ali antes, talvez até de você estar morando nele, certo? Então, é o investimento ali inicial. Então, quando essa continha que a gente vai ver para frente, assim, o projeto, o VPL, depois dessa conta, ele é maior do que zero, o projeto ele cria valor acima do custo de capital, está aprovado. Se o VPL for igual a zero, é indiferente, cobre exatamente o custo de capital. Aí, avaliar outros fatores, assim, né? Vale a pena ou não, a dor de cabeça, se dentro desses 10 mil aí, talvez você está contratando ou está pagando aí
um sobrinho, um filho, né? Que está gerando ali um emprego. Agora, se o VPL ele for menor que zero, o projeto, na verdade, ele destrói valor, ele é reprovado, né? O negócio não paga o empréstimo, tá? Então, a gente tem essa ferramenta aqui. Nós vamos ver ela aqui um pouquinho para frente, né, de como a gente vai fazer esse cálculo. E a terceira ferramenta que a gente vai ter aqui é a questão da TIR, certo? Da taxa interna de retorno, né, que é o termômetro aqui da rentabilidade do projeto. A TIR é a taxa que faz o VPL ser exatamente igual a zero. Aí nós estamos vendo qual que é a taxa interna de retorno do projeto, né? Aí nós vamos fazer esse comparativo, ou seja, ela representa essa rentabilidade intrínseca do projeto, independente de qualquer outra variável externa, né? Você compara a TIR com o custo do empréstimo para tomar decisão. Ou seja, se minha taxa interna de retorno, a minha TIR, for maior que a taxa de empréstimo, vale a pena eu tomar o crédito, né? O projeto ele rende mais do que custo do financiamento. Cada real emprestado, ele trabalha a favor do negócio. Se a TIR for igual ao empréstimo, é indiferente. O projeto ele cobre exatamente o custo do crédito, né? Sem gerar valor adicional, elas por elas, né? Aí a gente tem que avaliar ali o risco antes de prosseguir, né? E a TIR menor do que a taxa de empréstimo não vale a pena, certo? Não vale a pena. Então, o projeto ele não paga dívida, o negócio ficará no vermelho, né? Ao final do período, certo? Bom, aí vocês já devem pensar quem faz isso, né? Principalmente quem pode imprimir dinheiro e alguns projetos aí meio fantasmagóricos, certo? Então, no caso aqui da Pet Sabor, a TIR do projeto for 48% ao ano e o empréstimo, por exemplo, cobra 22% ao ano, o negócio ele gera mais que o dobro do custo do crédito. Então, cada real emprestado, ele trabalha com folga, ok? Para pagar a dívida e ainda gera lucro, certo? E ainda gera lucro. Então, só para a gente fechar aqui, antes da gente fazer aqui algumas das continhas aqui, certo? Das continhas, a gente pode ver aqui cada ferramenta, né, e o que ela corresponde. Payback. Qual pergunta que responde? Em quanto tempo eu recupero esse investimento? Vantagem. Simples, intuitivo, né? A limitação é que ela ignora o valor do dinheiro no tempo, tá? O VPL é o projeto cria ou destrói valor? Considera o custo do capital, né? Depende da estimativa correta da taxa de desconto. A gente está vendo aqui que isso é positivo. E o TI é qual é a rentabilidade real do projeto. Permite comparar qual que é a taxa, né? Pode haver múltiplos valores ali, ok? Ou até mesmo nós podemos ter a questão de fluxos irregulares, tá? Se a gente conseguir aqueles 48% ali, nós temos um valor excepcional. Então, quando o payback, o VPL e a TI, eles apontam todos na mesma direção, todos com o check aqui, né, o vistinho aqui verdinho, certo? Como no caso da Pad Sabor, a decisão de investir ela fica muito mais fundamentada e ela fica muito mais confiante, tá? Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo para a gente trazer aqui, né? Então, quanto tempo para pagar a dívida e gerar o retorno real? Então, após calcular o payback, VPL ativo, o próximo passo é montar esse fluxo de caixa projetado mês a mês, né? E essa tabela é exatamente quando o negócio começa a respirar após o investimento e quando o retorno acumulado, né, supera a dívida. Então, a gente tem aí lembra lá, né? Uma receita adicional, certo? Uma receita adicional de 25 mil. O custo adicional foi de 10. Eu vou pagar ali uma parcela, por exemplo, do empréstimo,
de 3.500. Então, o meu saldo mensal ali vai ser de 11.500. Por isso que esse aqui é o meu saldo, né? A questão aqui do meu saldo acumulado, certo? No segundo mês, eu vou fazendo aqui da mesma maneira, certo? Vou fazendo 23, vou fazendo aqui até para. E aqui eu estou pagando, também não, pagando a questão ali do empréstimo, tá? A gente vai ver aqui, ó, depois deu um saltozinho aqui, certo? Deu um certo salto aqui. A gente vai ver ali que a dívida começa a ser superada pelo retorno a partir ali do oitavo mês, né? Ao final ali do 12º, o negócio já vai estar gerando ali 138 mil de retorno líquido adicional, né? Superando esse investimento ali de 120. Eu trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo aqui até facilzinho, porque vem aqui também com o próprio, as formulazinhas aqui. Depois eu posso até colocar, tá vendo? Mostra aqui as fórmulas aqui. Eu fiz até um aqui até mais simples do que esse que a gente está vendo aqui, porque eu vou depois aqui liberar, a gente só tem uma hora e pouquinho aqui para poder fazer. Então, nessa de hoje, a gente dá mais a questão dos conceitos, mostra aqui. Eu vou deixar também um dashboard para vocês, vou colocar, para vocês brincarem um pouquinho, certo? Para poder brincar, e você mesmo poder ver assim, como que eu posso fazer a minha planilha, certo? A minha planilha para você não ficar precisando de depender, né, de um dashboard ou alguma coisa que está na internet, certo? Você mesmo vai conseguir fazer ali a sua planilhinha ali, certo? Mas, ó, vamos pensar que essa pessoa aqui, ó, ela quer avaliar o investimento das consequências financeiras que abrangem ali vários períodos, ok? Então, o Carlos está considerando comprar uma pequena rede de salão de cabeleireiro, de salões de cabeleireiro, né? E aqui com um investimento, deixa eu dar uma corrigida aqui na aqui é um pouco de toque aqui, certo? Estou vendo aqui que está faltando um Ezinho aqui, que é isso. Investimento de 50 mil, e ele estima que os salões produzirão uma renda líquida de 15 mil reais por ano, ok? Pelo menos nos próximos 5 anos. Então, calcule o retorno de Carlos sobre o investimento. Lembra lá que a gente fez? Ó? Ele vai bancar 50 mil. E ele vai receber anualmente, né, com os cortes de cabelos, talvez ali o rendimento líquido, 15 mil. Então, é fácil, né, porque a gente pega os 15 mil que ele, anual e aqui divide pelo investimento inicial. Ele tem ali 3 anos e 4 meses, certo? Ou seja, 3,33 anos. 3,33 anos, né? A formulazinha que aparece aqui é o 15 aqui, né? O 15 aqui dividido pelo 50, tá? Bom, agora a gente quer ver aqui o valor líquido presente, ou o valor presente líquido, né? Que é o valor descontado dos fluxos de caixas associado com o projeto. Porque esse VPL que a gente está vendo ali é um VPL simples. Mas e se a gente trouxer os valores a valores presentes? Então, o Carlos aqui, ele deseja saber o valor em reais de sua oportunidade de negócio. Embora ele esteja, né, confiante quanto ao sucesso do empreendimento, todos os futuros fluxos de caixa
tem um certo nível de incerteza. Então, após receber o conselho da sua esposa Nádia, né, é importante receber ali o conselho da esposa, né, sua sócia majoritária, ele determina uma taxa de desconto de 10% nos fluxos de caixa futuros é satisfatório. É como se fosse ali, e a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, é como se fosse para ele a taxa de oportunidade, certo? A taxa ali de oportunidade. Então, vamos pegar aqui, ó, somente essas simples aqui. O investimento que ele fez, qual que é a renda anual, o fluxo de caixa não descontado, certo? O fluxo de caixa aqui não descontado. Colocando dinheiro como se ele, né, na Suíça, né? Como se daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, o valor fosse o mesmo, certo? Não haveria nenhuma diferença. Aqui a gente já vai ter a taxa de desconto, ó, de 10% aqui ao ano, certo? 10% aqui ao ano. E aqui o número de períodos, né? Ano zero foi o ano que ele fez ali o aporte. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano. E aqui embaixo, pessoal, é o cálculo do VPL, certo? Que é o valor presente líquido. Então, como é que a gente calcula esse VPL? Você pega a taxa que você tem aqui, ó, o valor, tá vendo? Aqui do mês 50, e você vai dividir, ok? Ali pela parte de baixo, né? Como a gente viu, por 1 mais B, que é a taxa. A taxa, logicamente, você tem que passar para índice, né? Então, se a gente está falando que é 10%, para ficar aqui bem didático, vai ser 1,1, certo? Porque 10% é igual a 0,1, certo? Se fosse 20%, 0,2, né? Então, seria 1,2, tá bom? Então, 1 mais a taxa elevada ao tempo, né? Isso aqui é interessante porque é exatamente o tempo que faz essa mudança, principalmente nos juros compostos, né? A gente brinca aí que a gente fala, nós temos aí alguns bilionários, né? Tirando quem ficou aí milionário ou bilionário com as suas startups, né? E a gente tem até uma brasileira agora, né? Com uma startup aí é, é, de previsões, né? De apostas, né? A gente tem aí, inclusive, a mineira também. Mas ela, tirando essas pessoas, normalmente a gente vai ver aí o Barsi, né? A gente fala tanto, Luiz Barsi, a gente vai falar aí do Warren Buffett. O que acontece com eles é o tempo, certo? O tempo, na verdade, que eles estão investindo, né? O Warren Buffett, ele começou ali a comprar suas primeiras ações, ele tinha 11 anos de idade, né? Ele tem 95 anos agora, né? E ele começou ali com 11 anos, e eles até perguntaram para ele qual que era o maior arrependimento dele, que ele tem. Ele falou assim, eu tenho um arrependimento de eu ter começado tarde, certo? Mas, né, deveria ter começado antes, né? Ele começou com 11 anos. Se ele tivesse começado aí com o pai dele já comprando uma ação e dando para ele, ele já estava, né, mais rico, quem sabe trilionário, certo? Então, o problema é que ele acha que ele começou ali mais tarde. Por quê? Porque é a questão do tempo, né? Por isso que é aqui, ó, elevado assim, né? Tem até, voltando aqui no nossa apresentação aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá para a gente ver. Facinho aqui, ó. Tá vendo? O nosso Tzinho aqui, ó, que é o tempo, certo? Esse aqui é o tempo ali. Como nós estamos falando aqui inicialmente do investimento, certo? E ele está sendo elevado a zero aqui, né? Então ficou aqui menos 50, certo? Menos 50. A gente traz aqui agora esses 15
aqui ao tempo de hoje, certo? Ao tempo de hoje. Então, o que a gente está trazendo assim? Qual que é o valor de 15 mil no final de um ano, com uma taxa de 10%? Ele vale 13, aqui, ó, pegando tudo, ele vale 13.636,36 centavos, ok? Então, vamos dizer assim, se eu tivesse um poder de compra, né, daqui a um ano, ganhando os mesmos 15 mil reais, eu só conseguiria comprar 13.636. Em 12 anos, 12.396, né? 12.396. Em 3 anos, 11.269. 4 anos, ó, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou pegando o G37, ok? Que é o valor de 15 mil. Estou dividindo por 1 mais a taxa, só que essa 1 mais a taxa elevado a 4, né? São 4 anos, ok? Então, 4 aqui. O ano que a gente está 5 aqui seria 9 mil. Se nós somarmos aqui, ó, esses aqui, nós vamos ter o valor de R$ 56.861,80, que, diga-se de passagem, é esse valor que está aqui, certo? Ó, eu somo e somo o menos 50. Vamos voltar lá na apresentação, aqui de novo. Ó. Aqui, ó, menos o investimento inicial, que eu já tinha levado a zero, ficou o mesmo valor ali inicial, certo? Por isso que eu tenho ele ali como um valor positivo. Valor positivo, né? Como a gente viu ali, valor positivo, eu aceito esse tipo de investimento. Então, Carlos ali, na verdade, ele tem, isso vai dar para ele um bom resultado. Só que aqui a gente já começa a ter um outro probleminha. Sabe o que é? É que é o seguinte, quando a gente fez esse VPL aqui direto, ó, dava 3,33. Com essa questão dos fluxos descontados, a gente já pode ver aqui, ó, que no quarto ano está como 47. Ainda não pagou o investimento inicial, que era de 50. Só no quinto ano, ok? Só no quinto ano é que ele vai realmente pagar o investimento, por causa da questão da inflação. Então, é como se a gente pegasse daqui, né, e fosse fazendo aqui o somatório, certo? Que está aqui, e a gente vai ver aqui que só no quinto ano é que ele vai realmente pagar o investimento. Como a gente pegasse essa parte aqui, né, mais esse de cá, ó, a gente vai ter aqui ainda menos 36, certo? Se a gente colocar aqui só para poder ir facilitando aqui. Ok? A gente pegasse esse aqui do E40 aqui, né? Hein? E agora a gente vai diminuindo esse outro do que está aqui, somando aqui, porque esse aqui ficou negativo, né? Não tem problema não. Eu ponho um menuzinho aqui e depois tiro o outro aqui. Opa, voltar aqui dois aqui. Isso aqui, ó. Menos 36. Dentro desse aqui, eu vou somar, né, com esse de cá. Eu vou conseguir pagar essa partezinha aqui.
fazer aqui de uma outra maneira aqui. Esse mais esse de cá. Tanto. E mais o anterior. E o aqui de cima. Aqui, eu ainda estou devendo 27. Aqui, eu estou fazendo esse aqui 36. Posso até colocar esse aqui para ficar mais fácil. Estou querendo fazer aqui quanto a questão das somas aqui, mas vou somando um mais o da frente só aqui. Isso que eu vou fazer. Bem, esse aqui, aí eu vou somar com o anterior. Isso. E com esse aqui e com esse aqui. Tá vendo? Aqui eu vou ter, se eu fosse ir, né? Se eu fosse aqui, somando aqui com os valores aqui anteriores, somar esse aqui que está errado. Isso. Okay. Perfeito. Agora ficou perfeito. Ó, 13, 26, 37, 47. Se eu somar isso aqui, vai dar 56, menos esse 50 aqui, tá? Aí eu vou ter somente 6. Então, aqui fica mais facinho aqui, né? Esse e mais esse de cá, F4 aqui. Beleza, ó. Eu ainda falta 36, aqui ainda falta 23, aqui ainda falta 12, aqui eu falto 2. Aqui no ano 5, eu consigo aqui 6.851. Excelente, né? Muito, muito bom aqui. Tá? Poderia até fazer aqui o cálculo aqui dos meses, né? Quanto que esse aqui representa desse de cá, né? Então, 4 anos, 73, né? 74. Vamos dizer que fosse ali 75, né? Eu vou levar 4 anos e 9 meses, 4 anos e 9 meses para conseguir pagar. No outro aqui, ó, eu levava 3 anos e 4 meses. Mas esse aqui é um empréstimo de pai para filho, certo? E esse aqui é de um banco bem camaradinha, né? Só com 10% aqui. Beleza? Bom, vamos para a gente caminhar aqui, trazer aqui algumas. Posso prosseguir aí, pessoal? Ok? Coloquei um ok aqui, se a gente estamos juntos aqui ainda. E aqui ok, da Angel aqui. Beleza. Então a gente consegue fazer esse valor. Se a gente for visualizar ali o crescimento, né, do saldo acumulado, certo? Nós vamos ver ali a questão do investimento, certo? Do investimento que a gente está ali. Agora, a gente tem que ver ali o ponto de equilíbrio, né? Por volta ali do décimo, né? Ao 11º mês ali, certo? Então, antes de apresentar um projeto qualquer, credor ao banco, o sócio investidor ele é fundamental que você consiga responder com precisão e dados concretos, né? As 4 perguntas fundamentais da análise de crédito, né? Tamanho e destinação do investimento, qual que é o tamanho exato do investimento e para que ele será usado, né? Então, seja específico, né? Eu quero 120 mil reais para ampliação da cozinha, 40 mil, e aquisição de 2 fornos industriais com 80 mil. Os credores precisam saber exatamente para onde vai o dinheiro. Ok? Projeção realista, né? Qual que é o projeto realista? Viu? Aqui não tá, você não está comprando, trocando de carro, comprando carro novo,
financiando viagem, né? Qual que é a projeção realista de aumento de receita gerado por esse investimento? Traga contratos pré-assinados, né, cotações, histórico de demanda reprimida ou qualquer evidência concreta. Projeções sem base documental, eles perdem a credibilidade. Então, vai mostrar ali, olha, tem aqui já contratos para fornecimento, esses contratos aqui, para fazer isso, eu preciso desses fornos aqui, certo? Métrica de financiamento do projeto. Qual que é o payback, o VPL ativo do projeto? Apresentar essas três métricas, né, demonstra maturidade financeira e o trâmite de segurança ao credor que você fez a lição de casa, né? E a capacidade de pagamento, né? O fluxo de caixa comporta o pagamento das parcelas sem comprometer a operação, mostra o fluxo de caixa projetado mês a mês, com e sem o serviço da dívida comprovada, né? Que a empresa não ficará asfixiada ali. Então, identificar as necessidades, mapear as fontes, estimar o fluxo, calcular o VPL a TI e comparar a TI, né? Então, a análise financeira, ela não elimina o risco, tá? Ela vai estar tornando mais visível e gerenciável, né? Seguir esse roteiro garante que nenhuma etapa crítica, né, seja pulado, que a decisão final seja tecnicamente ali embasada, tá? A questão aqui, a gente caminhando aqui, final, e depois eu vou mostrar aqui de novo as nossas continhas aqui, é o seguinte, nem todo empréstimo é igual, né? A diferença está na intenção e no planejamento, tá? Na intenção aqui. Então, endividamento estratégico. Finalidade clara, né? Documentado, por exemplo, expansão produtiva. O retorno calculado supera o custo de crédito, a TI maior que a taxa. O fluxo de caixa comporta as parcelas conforme. O que é isso? Eu tenho fluxo de caixa, né? Eu consigo girar isso, porque senão eu vou ter que pegar um empréstimo para pagar um empréstimo, né? Para eu pagar ali meu fluxo de caixa. Prazos alinhados ao tempo de maturação do investimento e usar o crédito como alavanca, né? Por isso que a gente fala aqui é uma alavancagem, né? Alavancagem financeira, uma alavanca de crescimento. Agora, qual que é o endividamento aqui que a gente pode ter irresponsável? O empréstimo para cobrir déficit operacional recorrente, ou seja, vamos levar aqui, né, para a nossa casa mesmo, né? Quem está pagando as parcelas, por exemplo, de um cartão de crédito, né? Que essas parcelas não cobrem a questão do salário, né? Ele entra já devendo no mês 105%, certo? Então, ele tem que pagar ali pelo menos o valor mínimo ou não paga o cartão a taxa completa e isso vai aumentando a dívida ali posteriormente. Até a pessoa fala, não, eu pego um outro cartão de crédito e aí eu consigo refinanciar, pagar aquele dali, pronto. Aí vai se afundando cada vez mais, certo? Sem análise de retorno, uma decisão baseada em urgência, às vezes, gente, o melhor é não fazer nada. Por que que a Selic está, né, tão alta e está paralisando todo mundo? Porque as pessoas estão fazendo a conta. Olha, vou abrir um novo negócio, eu vou investir tanto. Com esse investimento, eu vou ter esse lucro, mas eu tenho o risco do ponto, eu tenho o risco de estoque, eu tenho o risco de ser levado na justiça, né, do problema lá de Ministério do Trabalho, eu tenho tudo isso é risco, certo? Eu tenho a questão dos impostos, eu tenho que ter ali o alvará da prefeitura, eu tenho que ter o alvará dos bombeiros, um zilhão de coisas. Por isso que o empresário mesmo, ele é um herói, certo? A gente realmente tem que tirar o chapéu, tem que admirar a pessoa que é um empresário, certo? Aquele que está colocando ali o seu dinheiro, né? Para que isso criar a questão de criar valor, né?
parcelas que comprometem mais de 30% do faturamento, é muito complicado. A gente pode pensar isso aqui até numa prestação de um apartamento, de uma casa, né, de um imóvel, ok? Prazo curto demais para o investimento se pagar, ok? Outra questão é o uso do crédito como uma muleta, né, para problemas que são estruturais, né? Vendendo almoço para comprar janta, certo? Então, um bom gestor ele não foge do endividamento estratégico, ele aprende a usá-lo, né, como uma alavanca para crescer mais rápido do que cresceria apenas com capital próprio, ok? Então, a chave está em planejar antes de assinar ali a questão do contrato, ok? Os erros mais comuns, né? Não ter uma documentação ali organizada, pegar o primeiro crédito disponível. Isso até o banco mesmo, né, já sabe disso. Ele coloca uma taxa lá na estratosfera e a pessoa fala, ok, eu aceito. Pode saber, o banco não vai te emprestar, porque ele já ficou com medo, certo? Subestimar o tempo de aprovação, né? Quanto tempo que vai levar para isso, e superestimar a questão de projeções de receita. Fiz aqui um checklist, né? Documentação, planejamento, análise e estratégia de crédito aqui. E esse aqui é o resumo que a gente teve aqui do nosso podcast, Pad Sabor aqui, né? Da nossa nova padaria, ok? Frasezinha aqui final, o crédito não é um problema, né? É o planejamento. Com as ferramentas certas, o empréstimo deixa de ser um risco e passa a ser uma alavanca do seu próximo nível. Bom, pessoal, eu preparei aqui para vocês, eu vou deixar aqui também um link. Olha só, eu trouxe aqui, isso aqui, usei a amiga IA, certo? Para poder fazer essa parte aqui, né? Não sou como é que fala? Um desenvolvedor, mas olha só o que é possível colocar, né? Então, imagina aqui, inclusive, ó, que você pode utilizar aqui e eu quero restaurar isso tudo, ó, tá desse jeito aqui, eu venho aqui e coloco, ó, ele muda aqui toda essa parte aqui, inclusive do fluxo de caixa aqui ao investidor. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Coloquei aqui um investimento inicial de 120 mil, certo? O fluxo operacional anual base de 180. Como é que a gente chegou nesse 180? Eu ganho 25, eu gasto 10, sobra 15. 15 eu multiplico por 12, certo? Vai ter ali os 180. O crescimento aqui do fluxo, do fluxo anual, então, assim, nenhum negócio ele vai ficar estático. Então, esse percentual que está sendo colocado ali, ele vai refletir essa expectativa, né, de que os contratos eles se consolidem, né, vai ter a consolidação, né, a gente vai ter um ticket médio aumentando ali levemente, certo? E você pode colocar ali como se fosse a questão da própria inflação ou um outro valor aqui, né? Eu posso, por exemplo, tirar aqui esse 3 e colocar aqui, por exemplo, 5%, certo? Os números aqui, eles vão se alterar, ok? Então, por exemplo, colocar esse crescimento aqui do fluxo, ó, quanto que eu vou ter desse meu crescimento, aqui embaixo, vou colocar aqui 10%. Tá? Ele vai fazendo aqui as alterações aqui dos fluxos. Vou colocar aqui 3, um horizonte do projeto de 5 anos. Qual que é o percentual de financiamento? Eu posso colocar aqui que eu vou ter o financiamento de 100%. Tá vendo? Cada vez que eu mexo aqui, ó, isso aqui vai alterando, tá bom? Posso colocar aqui que o financiamento, o percentual de financiamento vai ser de 20 a 90.
Posso colocar aqui que a pessoa vai entrar com 30%, certo? Ela só vai financiar ali 70%. Isso pode ser um fator, né? Os juros anuais ali da dívida, né? Então, posso pegar aqui desde o de 4%, ó, isso aqui vai se alterando, ó, até, por exemplo, conseguir ali um juros da dívida, né? De 22%, certo? Lembrando aí que a gente tem hoje 13% ali, mas essa taxa pode ser cobrada aí pelos bancos, né, em cima ali dos 84. A carência que a gente vai ter aqui vai ser zero, ok? Por quê? Porque eu já vou pagar aqui de uma vez. O prazo total da dívida, vou colocar aqui em 3 anos. Agora, queria só finalizar aqui mostrando como vocês podem colocar aqui essa taxa livre de risco, tá? Esse vai ser o retorno médio que, por exemplo, a gente. A diferença aqui, né? Esse retorno esperado do mercado, um retorno que se eu tivesse aplicando, por exemplo, na bolsa ou em outro local com um risco maior e que eu tivesse esse retorno, eu conseguiria, por exemplo, 18% ao ano, certo? 18% ao ano. Esses 18% aqui, menos a questão por exemplo, 5%, né, que a gente pode ter aí a mais, que a gente chama de preço de prêmio de risco. Então, a minha taxa livre de risco, se eu colocar num tesouro direto, 13. Com mais esses 5% aqui, ó, eu chego aos 18%. Ok? Esse aqui é um beta do projeto. Esse aqui foi um, um a mais aqui, né? Foi um plus. É o seguinte: depende do tipo do projeto, se a conjuntura piora, ele piora também. E se a conjuntura melhora, ele melhora a mais. Exemplo disso é de uma padaria artesanal, ok? Se o mercado ele piora muito, ela cai ainda mais. Vamos dizer assim, se o mercado cai 10%, ela cai 12%. Então, 1,2. Mas se o mercado crescer 10%, como aqui o beta do projeto é 1,2, ela cresce 12%. Ou seja, quando as pessoas têm mais dinheiro, elas compram mais pães artesanais, elas gastam mais dinheiro com um dinheiro que a gente chama de renda discricionária, tá? Aqui, se você acha que o projeto ele é mais arriscado, você aumenta. Se você, tanto que ele vai aumentando ali a sensibilidade a juros aqui desse lado aqui. Mas se você achar que é igual a 1, ó, ele vai seguir exatamente, né, o retorno ali esperado. Então, a gente está colocando aqui 12. E, por último, é a alíquota fiscal, né? Se a gente pensar que a gente tem uma empresa no Simples Nacional, né? A gente vai ter uma alíquota ali que fica em torno de 15%, né? Bem abaixo do regime de lucro real, né? Que é o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, mas o CSLL, né? Isso vai importar para a gente poder ali calcular o juro da dívida dedutível, ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou pegar esse e vou colocar aqui no nosso chat. E eu queria só que vocês, para a gente poder encerrar essa parte aqui, se isso aí abre aí para vocês. Alguém poderia tentar, porque talvez eu estou usando aqui no meu simulador aqui, né? Certo? E aqui se como é que eu consigo enviar esse simulador aqui para
para vocês aqui. Eu acho que esse aí não abriu, né? Ver como é que aqui a gente compartilha este simulador aqui em HTML. Uhum. A Anja falou que não abriu aqui. Ok. Como eu inventei essa partezinha aqui alguns minutinhos antes aqui da gente começar, só para ilustrar, eu vou ver aqui qual que é a maneira que a gente pode fazer aqui mais fácil de como eu consigo aqui compartilhar isso com vocês. E aí eu mando aqui pela professora Josmária, ok? Podemos fazer dessa maneira aqui? Eu me comprometo aqui a dar uma olhada de ver como a gente pode enviar isso para vocês. Ok, Angel Alves? Combinado? Ok, então, combinado. Muito bom, pessoal. Bom, no próximo encontro que a gente vai ter na semana que vem, aí nós vamos fazer só para tirar a questão de dúvidas e das fórmulas específicas e como a gente fazer algumas atividades e alguns exercícios a mais aqui sobre essa parte, certo? Eu vou disponibilizar aqui para vocês, através da professora Josmária também, vou colocar lá no Canvas a questão da apresentação, certo? Da apresentação aqui do PowerPoint e aí vocês ficam com o material completo. Inclusive, mando esse Excel aqui também, que eu fiz o exemplo, né? Mesmo ele sendo aqui bem simples, mas que você possa aí pegar o VPL. Eu acho que não, eu mando aqui junto, aqui, ó. Vou mandar esse aqui esse aqui também para vocês, tá bom? Esse aqui com esses exemplos básicos aqui. Combinado? Então, tá bom. Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer aí ao Fabrício, Carla, Ana Paula, né, o Henrique, Angel, Melissa, Gabriela e Aline. Ok? Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí que a gente ter essa exposição. Foi uma pena que a gente não teve aqui, né? Oportunidade talvez de a gente interagir um pouquinho mais, mas na segunda-feira que vem a gente vai ter mais tempo para isso. Ok? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês, bom descanso. Agradeço muito a oportunidade aqui de estar com vocês. Tá? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.